Esqueci, mas lembrei. Pois é, eu esqueci semana passada. Tive que fazer 2 aulas repetidas. Bom, então eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza, galera. Então a gente vai para a atividade 2 do Trilha de Aprendizagem 1. Por falar nisso, vocês receberam já o Trilhas 2? Não. Não. Não? E tem o 2? Tem. Misericórdia. Tem o 2. Não fiz nem a metade do negócio todo e ainda tem o 2. Ah, misericórdia. Virgem Maria. Pois é, tá por vir. A porrada que eu vou levar mas de cada então, professor. Misericórdia. bom, mas então o Trilhas 2 está para chegar aí para vocês, mas a gente vai continuar no 1 até terminar as atividades. Amém. Então, é porque teve confusão em outras turmas, se era... Você estava falando das páginas do Trilhas 1 ou do 2, mas então continua sendo do 1. Amém. Então, vamos lá. Então, sobre a atividade de semana passada, que era aquele texto sobre o aquecimento global. Se vocês já fizeram ou se vocês leram e tiveram dúvidas, podem perguntar. Vocês têm dúvidas sobre a atividade que é para entregar hoje, na verdade? Não lembro, professora. Calma aí, eu vou ver ali. Eu acho que você já fez, né, Então, eu Laila? só tenho na última parte, que é sobre não é resposta. Ah, já né? fiz, que é o fake ou o fato, né? Isso, que aí você tem que... E o Luiz foi embora. Isso aí. Você tem que escolher uma daqueles três posicionamentos, né, sobre se o aquecimento global é real ou não, e aí você defende a sua opinião num texto. Depois eu tento ver se eu consegui Mandei fazer ou já. não. Beleza, Luiz. É tranquilo, é muito fácil, tá? É bem tranquilinho. A Lara já fez, arrasou no texto dela. Gustavo, você já fez? Eu já fiz, só que geralmente eu entrego mais de noite, que eu entrego todas as atividades do dia já de uma vez. Ah, beleza. Não, tranquilo, só para saber se vocês têm dúvidas. Uhum. Então, bora para a atividade dessa semana. Bom, então, o título é As Mudanças de Estado Físico. Então, eu coloquei lá na descrição da atividade. Primeiro passo, participar da live, como vocês estão fazendo, porque ela vai ser bem importante, porque eu vou tirar muitas dúvidas. É um assunto que talvez vocês já tenham visto, mas que pode trazer algumas dúvidas, principalmente em algumas Na questões. última, na 3 eu não entendi muito. Eu tava Eu ia fazendo meio agora. que. Eu não ia sair, eu ia meio que tirar meu rosto, obviamente, né? Ia ver se eu conseguia fazer a lição ou não. E também ia chamar alguém, mais pessoas pra vir pra live, né? Porque afinal eu tenho bastante contatos de pessoas da escola e tal. Uhum. Porque essas descaradas, quando faz live, não tá no meio. Mas a galera tá meio desanimada. Mas tá bom. Então, participar. Aí depois vocês vão ler a atividade 2, que está na página 92, e responder as questões 1, 2 e 3. Então, eu vou deixar bem explicadinho aqui as questões, para ficar mais fácil de vocês fazerem. Então, eu vou abrir aqui o Trilhas, na página 92. Então, ele começa assim: sólido, líquido e gasoso. Esses nomes são comuns a vocês? Qual o significado Sim. deles? Sim, vocês já ouviram falar disso, né? Uhum. Isso. Sólido, líquido e gasoso. Então, são estados da matéria, né? Estados de qualquer coisa que exista no universo vai estar em um desses 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Tá? Aí, como que a gente diferencia, né, esses 3 estados físicos? Então, o sólido
Aqui vocês estão vendo como se fosse esse objeto, esse cubo, aumentado, né? E aí essas bolinhas estão representando as partículas que formam esse objeto. E essas partículas estão bem juntinhas. Então, uma característica das substâncias sólidas é que as partículas delas ficam bem juntinhas, tá? Alguém consegue me dar um exemplo de qualquer coisa sólida? Pedra. Pedra. Tudo bem. É sólido. O que mais? Um carregador seria? Sim, um carregador é sólido. Sim. Um fone de ouvido é sólido. Um celular é sólido. Tudo que você consegue. Que é sólido. Não tem muito como explicar, né? Agora, o líquido. O líquido também não tem como explicar. A gente sabe que é um líquido, né? Então, a gente vê que o líquido, as partículas do líquido, elas estão mais separadas, né? Olha a diferença, que elas estão bem grudadinhas, aqui elas estão mais separadas. Por que as partículas de uma substância líquida ficam mais separadas? Porque elas têm mais energia. Então, elas ficam mais agitadinhas, assim, se debatendo. E aí, isso faz com que elas fiquem mais separadas. E elas costumam ocupar mais um recipiente que a substância esteja. Então, por exemplo, o sólido, você coloca um sólido aqui dentro desse vidro. Esse vidro chama Erlenmeyer. É um equipamento de laboratório. E aí, quando você coloca um sólido dentro dele, ele fica lá parado. O líquido, quando você coloca dentro de qualquer recipiente, ele ocupa todo o recipiente, certo? Que as partículas dele estão mais espaçadas. Me deem exemplos de líquidos, muito fácil. Água, refrigerante, suco. Tudo. Exato. Muito bem. E gasoso. Gasoso a gente lembra de gás, de vapor. Uma substância no estado gasoso, as moléculas dela, as partículas que formam ela, elas estão com bastante energia, elas estão doidonas, assim, uma para cada lado, né? Elas estão bem agitadas. Por isso que o gás ocupa todo o recipiente que ele está, né? Então, o líquido ele ocupa, mas ele não ocupa tudo. Ele ocupa aonde ele foi derramado, ele fica. Agora, o gás, ele se espalha para todo lugar, porque as partículas estão muito agitadas, muito afastadas umas das outras. E agora, me deem exemplos de substâncias no estado gasoso. A nuvem. Nuvem, exatamente. A nuvem são gotículas de água, né, no estado gasoso, de vapor, que forma aquela massa que a gente vê lá em cima, que é a nuvem. Quando você toma banho, aí sai aquelas fumacinhas, também seria? Sim, é um gás, é também a água no estado gasoso, o vapor de água. Um outro gás é o nosso ar, né? A gente respira substâncias, né? Gás oxigênio, gás. Que mais que tem no ar? Água em forma de gás, gás nitrogênio também tem no ar. Tudo isso são partículas no estado gasoso, que elas estão tão separadas que a gente nem consegue ver, né? Elas são invisíveis. Então é isso. Então a gente tem esses 3 estados físicos. Tranquilo aqui? Alguma pergunta? Não. No momento. Não? Então tá bom. Lara, tudo bem? Tudo. Então tá. Então aqui um exemplo. Eu coloquei 3 substâncias aqui. Uma no estado sólido, uma no estado líquido, uma no estado gasoso. Eu não falei que substância que é, mas vocês já sabem, né? O que tem em comum nessas 3 substâncias? Água. Água. Isso. Vocês conseguem perceber, então, que nessas 3 figuras a gente tem água, só que em estados físicos diferentes, certo? Uhum. Então, aqui é gelo, né? Água em estado sólido. Aqui é água em estado líquido mesmo. E aqui é água em estado gasoso, que é o vapor de água, tá? Então, o que há em comum nessas 3 substâncias? Ambas são a mesma substância, na verdade. A água. Beleza. O que tem de diferente nessas 3 substâncias? Na verdade, nessa única substância que é a água. Oi? Cada um está em um estado diferente. Isso, exato. Cada uma está num estado diferente. E aí a gente pode olhar, por que será que elas estão em estados diferentes?
Temperatura? Exatamente. Muito bem. Temperatura. Vocês conseguem perceber que a temperatura ela está crescendo do estado sólido para o estado gasoso? No estado sólido, a gente tem uma temperatura muito Vai. baixa, Baixa. né? Muito fria. Aí, se a gente esquentar esse gelo, se a gente começar a aumentar a temperatura, ela vai para o estado líquido. Esse gelo vai se derreter e ela vai para o estado líquido. Ou seja, do gelo para água, da água para o vapor. Isso. Se a gente aumentar ainda mais a temperatura, né? Essa água vai começar a evaporar. E para o estado gasoso vai formar o vapor de água. Então, a temperatura, ela é muito importante nessas mudanças de estado físico. É ela que vai fazer com que o estado físico de alguma substância se altere, tá? Tem um outro aspecto das substâncias que também vai alterar o estado delas, que é a pressão. Só que a gente não vai falar de pressão agora, tá bom? Só vai falar da influência da temperatura e não da pressão. Mas a pressão também, só para vocês saberem, a pressão também pode mudar o estado físico das substâncias. Tranquilo por aqui? Uhum. Sim. Beleza. Então, a gente vai agora estudar quais são essas mudanças, né? Nas ciências, a gente coloca nomes em todos os fenômenos que a gente estuda, que a gente observa e a gente estuda. Então, a gente vai conhecer os nomes dessas mudanças de um estado para o outro, tá? Lembrando, gente, que a gente pegou aqui o exemplo da água, mas isso acontece com qualquer substância, tá? Acontece com ferro, acontece com ouro, acontece com qualquer gás oxigênio, qualquer substância que exista no planeta pode sofrer essas mudanças de estado físico, tá? Então, lembra sempre que para a gente ter uma mudança de estado físico, a gente tem que ter mudança na temperatura, né? Então, vamos considerar que a temperatura está aumentando, tá? Então, a gente tem uma substância sólida. Vamos continuar no exemplo da água, né? A água no estado sólido, a gente tem gelo, numa certa temperatura. Aí, a gente vai começar a aumentar essa temperatura, e aí, como a gente viu, ela vai para o estado líquido, né? Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama essa mudança, né, essa passagem de fusão, tá bom? Esse é o nome que a gente dá para a mudança de estado físico de sólido para líquido, beleza? Uhum. Tá? Agora, se a gente continuar aumentando a temperatura, essa água que estava sólida foi para o líquido, se a gente continuar aumentando, ela vai para o estado gasoso. Quando ela passa para o estado gasoso, ela sofre vaporização, tá? Então, esse termo já é mais fácil da gente lembrar, né? Vapor. Então, a água está indo do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Então, deu vaporização. Beleza? Beleza. Uhum. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, será que é possível uma substância do estado gasoso ir para o estado líquido? Eu acho que não, porque pelo Não, fato mas dela, sim. quando ela... Tá bom, deixa Sim, ela porque, por exemplo, as nuvens. As nuvens se formam nuvens de chuva. As gotículas de água se juntam e chove, então ela vira o estado líquido. Exatamente, isso mesmo. Então, o que acontece? Quando as nuvens estão lá, né? E aí, como tá muito quente, a temperatura tá muito quente, aquele vapor, né? Aquela água em forma de vapor, ela vai para o estado líquido e aí chove, né? Então, quando a gente passa aqui a passagem do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de liquefação, tá? Só aqui, gente, que essa setinha tá errada, porque a temperatura não tá aumentando, né? Ela tá diminuindo. Então, sempre que a gente vai do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, a temperatura diminui. Deixa eu só arrumar aqui para não confundir vocês. Vai lá, por favor. Aí.
Na escola. Então, de gasoso para o líquido, também o nome já dá uma dica, né? Liquefação. Então, a substância foi para o estado líquido, ela se tornou líquida. E Uhum. de líquido para sólido, por exemplo, quando a gente quer fazer gelo na nossa casa, a gente pega a forminha, coloca a água, né, de lá do filtro, e aí coloca no freezer, e aí vai ficar água, vai ficar sólida, vai virar gelo. Esse processo a gente chama de solidificação. Então, também o nome já dá uma dica, né? De solidificar, de tornar sólido. Beleza? Então, essas são as mudanças de estado físico, tá? Será que tem como passar de sólido para gasoso? Ou de gasoso para sólido? Vocês sabem? Sem passar pelo líquido, não. Sem passar pelo líquido? Acho que não. É uma coisa meio louca, né? Mas dá. Eu digo para vocês que dá para passar. É a sublimação. Eu nem coloquei esse termo aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas só a nível de curiosidade. Tem como passar. E um exemplo, não sei se vocês sabem o que é, porque não se usa mais muito, mas vocês já ouviram falar de naftalina? Não. Não? Já ouvi Definitivamente não. Falar, só que não. Naftalina é tipo umas bolinhas de uma substância lá que você coloca dentro do guarda-roupa ou de uma gaveta e ela impede que haja mofo, né? E ali ela tá no estado sólido, só que ela passa direto para o gasoso. É a substância gasosa que ela libera que faz com que não haja mofo dentro do guarda-roupa. Então, a naftalina é um exemplo de substância que passa do sólido para o gasoso. Mas é só para curiosidade, tá? Aqui na nossa atividade não vai entrar esse processo. Tá? Eu já tava indo até pesquisar sobre o negócio. Não precisa. E vocês acho que vão ver mais isso também no 9º ano, talvez vocês vejam mais. Ou na verdade já era conteúdo do 8º, né? Mas a gente vai ver mais assim. Professor Nonano, você aprendeu isso no 8º, eu no 8º de quarentena. Opa! Pois é, a gente não vai poder falar isso para vocês ano que vem. Mas enfim. Então, gente, essas são as mudanças de estado físico, tá? E aí, para que isso aconteça, a gente estava falando de temperatura, né? Então, vocês sabem que temperatura a gente tem que ter para a água ir do estado líquido para o sólido ou do sólido para o líquido? Por exemplo, eu coloquei a forminha de gelo lá, né? Coloquei água na forminha de gelo e coloquei no freezer. Que temperatura tem que estar para a água ir do líquido para o sólido? Menos 18? Tanto porque é uma temperatura fácil, tá? De pelo menos chutar. Não fazem ideia? Eu não ouvi o que você falou. Tá. Que temperatura que tem que estar para a água passar do estado líquido para o sólido? Ou então do sólido para o líquido? Que temperatura em graus? Chuta aí, qualquer número. -3. -3? Lara, fala aí uma temperatura. Calma aí, velho. Ai, eu não sei. Não? Luiz, chuta aí alguma coisa. Nossa, sei lá, uns -15, -18. -15? Tá. É 0 grau. Então, quando a água chega a 0 grau, ela passa de líquido para sólido, ou então de sólido para líquido. Então, essa é a temperatura de fusão, a gente fala o ponto de fusão da água, para ela passar de sólido para líquido, ou de líquido para sólido. E aqui, qual temperatura deve ser aqui, para passar de líquido para gasoso? Quanto? 100. 100, isso mesmo. 100 graus Celsius. Então, quando a gente coloca a água lá para ferver, para fazer o café, ela tem que chegar em 100 graus Celsius, para a gente começar a ver as bolinhas, né? Que ela começa a ferver, para a gente poder fazer o café.
Então, essas duas temperaturas são bastante importantes, tá? É a temperatura de fusão da água e a temperatura de ebulição da água. Depois eu vou falar um pouco desse termo de ebulição, tá? Mas até aqui tranquilo, tem alguma dúvida? Não. Por enquanto, pra Não? mim também não. Então tá bom, Nenhuma beleza. dúvida. Então No vou momento. continuar. Bom, ai meu Deus, um gráfico. Lá vem a professora com esses gráficos, né? Vocês devem estar pensando. Ai, tô vendo o Mas livro aqui, tô Esse falando, negócio que eu não meu Deus, entendi, gráfico. professora. Isso, então, eu peguei justamente o gráfico do livro para a gente poder entender direitinho ele, para poder fazer as atividades. Então, vamos tentar entender esse gráfico. Alguém conseguiu entender o que são esses números aqui? Grau, Porque, na São os verdade, graus. temperatura. isso, são os graus. O certo é identificar, sempre num gráfico, identificar os eixos. A gente chama essa linhazinha aqui de eixo, e aqui também deveria ter uma linha, seria um outro eixo. Mas não tem o nome, por isso que eu perguntei para vocês. Então, aqui é a temperatura, como vocês falaram, os graus, e aqui é o tempo que está se passando, um tempo qualquer que está se passando. E aqui é um gráfico de como vai se comportar a água ao longo do tempo e ao longo da temperatura. Então, nesse gráfico, vocês veem que a temperatura está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. Aumentando, né? Então, se a gente ir aqui pela linha, né, a gente vê que a temperatura está aumentando. Se eu pegar Foi esse do ponto aqui, menos 40 até o 140. isso. Então, se a gente vê esse ponto aqui, ele está no 20. Se a gente vê esse ponto aqui, ele está no 100. Então, a temperatura está aumentando. Beleza. Então, a gente viu aqui que a 0 grau é o ponto de fusão da água, né? O ponto que a água se transforma de sólido para líquido, né? Então, aqui, essa retazinha aqui que tem, vocês acham que a água está em qual estado físico? Sólido. Sólido, muito bem. Ela está no estado sólido, ela está gelo, né? Aí, beleza. Então, a gente tá. Imagina que a temperatura está aumentando aqui, ó. Menos 60, menos 40, menos 20, chegou no zero. Chegou no ponto de fusão da água. Aqui a 0 grau, a gente vai ter a água. Aqui é o ponto de fusão, como eu falei. A gente vai ter água no estado sólido e no estado líquido. E ela vai se manter aqui a 0 grau, até não ter mais sólido, tá? Então, esse ponto de fusão, ele se mantém aqui, ó, tá vendo? Ele vai se mantendo até que não tenha mais água no estado sólido. Aquele gelinho lá já derreteu todo. E agora ele vai para o estado líquido. Então, aqui nessa reta aqui, a água está em qual estado físico? Líquido. Líquido. Muito bem, tá? Então, ela estava no estado sólido, a gente aumentou a temperatura, chegou a 0 grau. No 0 grau, foi diminuindo o sólido e aumentando o líquido. E aí, agora, ela está toda no estado líquido. Beleza, chegamos agora a 100 graus, ponto de ebulição. A ebulição é a mesma coisa de vaporização, tá, gente? É só um outro nome. Vem do verbo ebulir. Ebulir é de evaporar, tá? Então, chegamos no ponto de ebulição, 100 graus. Aqui nesse ponto de ebulição, a gente vai ter água no estado líquido e no estado gasoso. Então, é que nem quando a gente coloca a água lá para ferver, para o café, né? A água começa aquelas bolinhas, começa. Ali você tem a água em 2 estados físicos, certo? Ela está no estado líquido, né? Que você está vendo a água ali. E ela está no estado gasoso porque já está formando aquelas bolinhas, que são vapor de água, né? Então, a gente tem a água nesses 2 estados físicos. Depois, passou aqui dos 100 graus, qual estado que a gente vai ter só? Gasoso. Só o gasoso. Exatamente, gasoso, tá bom? Então, isso aqui, ó, a gente viu todo o comportamento da água conforme a gente vai aumentando a temperatura. Então, ela estava no estado sólido, chegou no ponto de fusão, ficou entre esses 2 estados. Depois que passou do ponto de fusão, ficou tudo no estado líquido. Chegou no ponto de ebulição, ficou nos 2 estados, líquido e gasoso. Quando terminou todo o líquido, ela só ficou no estado gasoso. Deu para entender um pouquinho desse gráfico? Sim. Sim? Sim. Dúvidas? Não. Não? Beleza, então.
Na verdade, uma pergunta. O Pode gráfico a falar. gente também vai usar na outra página? Na seguir? Tipo, a gente vai pegar meio que um exemplo do gráfico e fazer as respostas da outra? Vai. Eu vou abrir agora a apostila para a gente pegar as questões. E aí eu tirar as dúvidas de vocês nas questões. Porque eu acho que aqui da apresentação não tem mais nada. Deixa eu ver. Aí depois só a questão 3. Então tá. Bom, então a primeira questão aqui, ele vai falar aqui um pouquinho das mudanças de estado físico e vai dar aqui um exemplo essa calota de gelo, que eu não sei falar esse nome em islandês, que ela fica na Islândia. Então, é uma calota de gelo, né? Aqui em 1986 e aqui em 2014. Então, vocês já conseguem ver o que aconteceu com ela, certo? Uhum. E que é justamente o que a questão está perguntando, né? O que aconteceu com a calota de gelo com o decorrer do tempo? Podemos dizer que houve mudança de estado físico do gelo? Qual? Já sabem, né? Sim. Tranquilo. Dúvida, gente? Nessa não, né? Não. Tá. Então, ó, lembrem que são duas perguntas, né? Então, o que aconteceu primeiro com a calota de gelo? Ela estava assim, depois ela ficou desse jeito. Então, o que aconteceu com a calota de gelo? E aí, houve mudança de estado físico, sim ou não? E qual mudança de estado físico que houve? Depois, letra B. Quais as condições do ambiente ao longo desses anos para que isso acontecesse? Como você explicaria essa situação? Então, lembra da atividade anterior que a gente estava fazendo lá, aquecimento global, o que acontece, né? Quando eleva a temperatura da Terra. Bom, já dei até a resposta. Letra C. Em condições ambientais de temperatura e pressão normais, os materiais assumem um determinado estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Veja as imagens a seguir e indique qual é o estado físico desses materiais. Então, aqui a gente tem uma figura, aqui a gente tem outra figura, e aqui a gente tem outra. Ó, lembrando que nessa figura aqui, nessa 3, ele está enfocando os balões, tá bom? O que tem dentro dos balões. Só para ficar claro. E aí aqui vocês vão ter que escrever. Não, tipo, as outras duas tinham maior sentido, aí do nada aparece uma árvore com um montão de negócio. Eu fiquei, gente, que é isso? Quando eu bati o olho, eu achei que era uma árvore de Natal, ó, louca. Eu também. Aí eu falei, não, pera. Eu fiquei tipo, gente, é só uns enfeitinhos de Natal e uma árvore, não entendi. Não é? Então, aí vocês vão ter que escrever aqui se essa substância é sólido, líquido ou gasoso. Essa aqui se é sólido, líquido ou gasoso e essa também, tá? O que tem dentro dos balões se é sólido, líquido ou gasoso. Tranquilo? Essa letra C aqui? Ok. Uhum. Beleza. Agora, 2. Retornando ao exemplo de podemos dizer que o gelo, ao longo do tempo, derreteu. Até já deu a resposta lá daquela primeira. Resposta. Pois é. Isso significa que a água congelada estava no estado tananã. Então, vocês vão colocar aqui o estado que a água estava, congelada, sólido, líquido ou gasoso. E, pelo aumento de temperatura naquele ambiente, se transformou em água no estado tananã. Então, depois que a calota de gelo derreteu, a água ficou em qual estado físico? Sólido, líquido ou gasoso? Tranquilo, né? Beleza. Tá. Considerando apenas a variável de temperatura, por que só temperatura? Porque eu falei que a pressão também interfere no estado físico das substâncias, mas vamos considerar só a temperatura, que é o que a gente está estudando. Cada material possui um valor específico que determina a mudança de estado físico, e isso depende das características e composição desse material. Chamamos de ponto de fusão, vocês já sabem o que é, a temperatura necessária para que o material se transforme do estado sólido para o líquido. E ponto de ebulição, lembra de evaporação, né? A temperatura que provoca a mudança do estado líquido para o gasoso. Para a água, se considerarmos apenas a variável da temperatura, o ponto de fusão é 0 graus, como a gente tinha falado, e o ponto de ebulição é 100 graus, como a gente tinha falado. O gráfico a seguir representa o aumento da temperatura da água no decorrer do tempo. Então, é o gráfico que a gente estava vendo lá, né? Letra A. Qual é o estado físico da água nos números 1, 2 e 3? Então, a gente até já sabe, né?
Aqui nesse 1, nessa parte aqui do gráfico, a água está em qual estado? Sólido, líquido ou gasoso? Depois aqui, nessa outra parte, sólido, líquido ou gasoso. E depois nessa última, sólido, líquido ou gasoso. Tranquilo, né? Uhum. A gente acabou de ver lá na apresentação. Você percebeu que nos pontos de fusão e ebulição a temperatura permanece constante durante um certo intervalo de tempo? Vamos imaginar por que isso acontece? Então, é aquilo que eu estava falando. Quando a temperatura se mantém constante, aqui, ó, ponto de fusão. Quando a gente pega um gelo e a gente tira do freezer e coloca em cima da pia, ele imediatamente se transforma em água líquida? Não. Não. Não, ele demora, né? Não. Então, Assim, pra ele virar. então esse tempo que ele está levando para ir do estado sólido para o estado líquido, ele está no ponto de fusão. Ele está a 0 graus. Só depois que derrete todo o gelo que a temperatura continua aumentando, tá? Isso é a temperatura dele, não a temperatura do ambiente. Porque se a gente for colocar o gelo na pia, vai estar 20 graus, num dia como hoje, vai estar, sei lá, 18, 20 graus. Mas a temperatura do gelo, da substância, da água, né? Ela só vai começar a aumentar quando todo o gelo estiver derretido. Então, ela está no ponto de fusão, certo? Uhum. Aí, ele está explicando isso que eu acabei de falar. O mesmo ocorre quando aquecemos a água. Então, quando a gente coloca a água para esquentar, ela não imediatamente se transforma em vapor, assim, né? Num passe de mágica. Ela demora para isso acontecer. Então, até que isso termine, a temperatura está no ponto de ebulição. Agora a 3. A 3 é um pouquinho mais complicado, mas eu acho que vocês vão entender de boa. A tabela abaixo representa diferentes materiais e seus pontos de fusão e ebulição. Informe qual é o estado físico desses materiais a uma temperatura de 30 graus. Aqui na tabela, ele pede o estado físico a 30 graus e pede a 200 também. Aqui ele tinha que ter completado no enunciado. É um erro aqui da apostila. Então, o que vocês vão fazer nessa aqui? Primeiro, essa primeira linha. O material é o ferro, né? Então, como eu falei, as mudanças de estado físico são para várias substâncias, não só para água. Então, o ferro, o ponto de fusão dele, quer dizer, quando ele se transforma de sólido para líquido, ele tem que estar a 1535 graus. Então, imagina o quanto a gente precisa aquecer o ferro para ele se tornar líquido, né? A gente tem que aquecer a 1535 graus. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é de líquido para gasoso. Então, para transformar um ferro no estado gasoso, no estado de vapor, a gente tem que aquecer a 2.800 graus. É muita coisa, isso é tipo impossível, na verdade. Por isso que a gente nunca viu ferro gasoso por aí, né? E aí a gente tem que colocar aqui, a 30 graus, qual que é o estado físico do ferro? Então, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Lembra sempre da temperatura como um eixo, tá? Uma linha. Aí você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? Então, aqui do ferro, a gente viu que o ponto de fusão era 1535 e o de ebulição, quanto que era? 2.800, né? Beleza. Tudo que tiver aqui, ó, para trás do ponto de fusão, o que vai ser? Sólido, né? Sólido. Tudo que tiver aqui entre o ponto de fusão e de ebulição vai ser líquido. E tudo que tiver depois do ponto de ebulição é gasoso, tá? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? Ele está perguntando a 30 graus. A 30 graus. Então, aqui no eixo, onde que está o valor, o 30 graus? Ó, lembra que aqui, deixa eu editar para ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Ó, ponto de fusão era 1535. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil. E aqui o ponto de ebulição, 2.800. Tá? Então, onde que tá aqui os 30 graus? Em qual parte aqui dessa reta? No final da parte vermelha. Aqui no final da parte vermelha? Seria aí. Tá, ó. Bem no
eu acho. Bem no comecinho, porque, ó, 1535. Aí tem 1536, 1537, até chegar no 2.800. Aí 2.801, 2.802. Então, Luiz, para cada setinha, só vai ter temperatura maior que 2.800. Não vai ter. O 35 tá bem aqui no começo, né? Aí 35, 36, 37, a gente vai aquecendo até chegar no 1535 para poder virar líquido. Então, o segredo dessa questão é você identificar onde que está a temperatura aqui na sua reta. Então, 30 graus, que está, ó, 30 graus, Gustavo, né? Isso, o Gustavo falou que está aqui no comecinho, certo? Porque a nossa reta começa lá no 0 grau, né? Aí vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar aqui. Então, a 30 graus, o ferro vai estar em qual estado físico? Sólido. Sólido. Aí a gente escreve aqui, sólido. E a 200 graus? Vamos lá na nossa reta. O 200 graus está onde? Em que parte aqui da reta? Ainda vai estar Ainda sólido, tá no tá um pouco comecinho. mais. Isso, exatamente. Ainda vai estar no sólido. 200 graus é menor que 1535. Então, o ferro é muito difícil você ver ferro líquido ou muito menos gasoso, né? Impossível. Então, nos dois, o ferro vai estar sólido, porque são temperaturas abaixo do ponto de fusão, abaixo de 1535, tá? Deu para entender? Uhum. Sim. Deu. Um pouquinho mais complicada, né, essa parte. Mas nada muito assim. Ah, então tá bom. Vamos só no segundo exemplo, que são temperaturas negativas, né, do oxigênio. E aí E aí os outros vocês tentam fazer sozinhos. Vamos colocar, então, as temperaturas de fusão e de ebulição lá na reta. Menos 219 é o ponto de fusão. Menos 219. E o ponto de ebulição? Menos 182. Isso. Menos 182. Então, o gás oxigênio, né? O oxigênio. A 30 graus. Onde que está o 30 aqui nessa reta? O 30 graus. Tá bem no final do estado gasoso, no vermelhinho. Bem no final do estado gasoso. Por quê, gente? Lembra que a reta, uma reta numérica qualquer, a gente tem o 0 no começo, né? Aí, daqui para a direita, vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para a esquerda, quando está diminuindo, quando está negativo, fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, a nossa reta aqui, ela está diminuindo para cá, ó, menos 182, aí vai diminuindo cada vez mais a temperatura, menos 219. Então, ó, o 30 tá bem aqui, tá bem para cá desse lado, né? Porque ela vai aqui, ó, 182, 181, 180, menos 100, menos 50, menos 25, 0, e aí começa a crescer. 1, 2, 3, 4, 5, até o 30, certo? Então, a 30 graus, o oxigênio vai estar em qual estado físico? Gasoso. Gasoso, muito bem. E a 200 graus? E no 200 também está gasoso. Mais do que gasoso, super gasoso, né? Deu para entender, então, gente? Sim. Então, lembra sempre dessa reta aqui, tá bom? Lembra sempre de você ver onde é o ponto de fusão e onde é o ponto de ebulição. Qualquer coisa, faz aqui embaixo uma retinha, né? Então, ó, ponto de fusão. Tudo que estiver para cá, todo número que vier para cá do ponto de fusão é sólido. O que tiver entre os dois é líquido. O que tiver depois do ponto de ebulição é gasoso, tá? Isso vai funcionar com todos os outros. Beleza? Beleza. Pessoal, então, eu acho que é isso. Dúvidas? Não. Não. Ficou tranquilo, então, essa parte aí das mudanças de estado físico? Sim. Beleza, então. Então é isso, gente. Então, para quarta que vem, esses exercícios aí. Ó, se vocês pegarem agora para fazer, não precisa ser agora, mas tipo, em 5 minutos vocês fazem, porque ficou muito tranquilo, né? Muito fácil. É bem facinho. Sim.
Então tá bom. É, eu tava fazendo, só que só essa parte que ficou bem difícil. E agora deu pra entender, Lara. Deu uma Sim. bela de uma melhorada. Fechou, então, galera. É isso, então. Então, beleza. Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não. Não? Acho que não. Então tá bom. Então, boa semana pra vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Não. Obrigada.